Segundo Coríntios, capítulo de número 4, versículos de número 3 e o versículo de número 4, que diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que o Eterno fale conosco. Glorioso Deus e amantíssimo Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus, a nossa alma se alegra, a nossa alma se regozija, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui em Tua presença. Senhor Deus Todo-Poderoso, alimenta nessa noite, meu Deus, o Teu servo, a Tua serva, os ouvintes da Tua palavra, os que estão perto, os que estão longe. Meu Deus, atenta para a necessidade, para a oração, para a súplica do Teu povo. Meu Deus, manifesta a Tua glória, a Tua presença, operando, Senhor, nesse dia, sinais, prodígios e maravilha. Senhor, direciona a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, e que a mesma venha adentrar no profundo da nossa alma, e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos. Dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Graças a Deus, louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor concede a nós nessa noite de aqui estarmos na sua casa, na sua presença, para adorar a Deus, sabendo que só está na presença de Deus aqueles que Deus permite estar. Se você está aqui, tenha certeza que é porque o Senhor Deus Ele permitiu, porque Deus Ele tem algo para realizar na tua vida nessa noite. Às vezes as pessoas dizem: muitos queriam estar aqui e não puderam. Enfim, meus irmãos, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, por intermédio de Jesus Cristo. Nós podemos tudo. Então, o dia inteiro nós podemos fazer tudo o que nós desejamos fazer. Nós fizemos. E se à noite a gente não, sobrecarregou, cansou, é porque nós não conseguimos dividir o tempo para a noite nós estarmos aqui adorando a Deus. Nós precisamos saber dividir o nosso tempo, para nós não esquecermos de ser grato a Deus, por tudo quanto o Senhor Ele fez, Ele tem feito e Ele há de fazer nas nossas vidas. E aqui nessa noite quero compartilhar com a igreja essa palavra gloriosa. Estava meditando neste capítulo de número 4, gosto de ler as cartas do apóstolo Paulo, gosto da sua biografia e também admiro a inteligência, a forma a qual o Espírito Santo o utilizou aqui nessa terra. E sabemos, as pessoas, na verdade, quando olha para Saulo, no capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8 também, quando nós olhamos para a pessoa de Saulo, e a gente está lendo ali, talvez pela primeira vez, quando nunca se leu, nunca procurou conhecer acerca da história, quando nós olhamos e vemos a atitude de Saulo, dá uma ira, dá um ódio no coração, fala: meu Deus, como pode um homem desse jeito, um homem fariseu, um homem criado ali aos pés de Gamaliel, um homem que era culto, um homem poliglota, que
conhecia a lei, né, um homem que, né, de repente se irava por causa dos crentes, se irava por causa dos perseguidores de Cristo, mandava bater, mandava prender, né, açoitava. Meu Deus, que homem perturbado, esse homem tem que ir para o inferno, né? A gente já pensa logo isso quando a gente não conhece, mas nós sabemos, quando olhamos pela Bíblia, né, que tudo aquilo que nós não podemos, Deus ele pode. Talvez, né, a gente pode estar vivendo, temos vivido, estamos em convívio com pessoas da família, talvez amigos, pessoas que têm uma sabedoria, pessoas que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa poderia ser uma bênção na mão de Deus, mas olha como o diabo usa, olha como ele se entrega para o diabo, olha como ele age, né, contra as coisas de Deus, contra as pessoas. Meus irmãos, fiquem em paz. Deus ele pode tudo, e creio que Deus ele pode também realizar esse desejo que está no teu coração. Quem sabe amanhã Deus pode fazer uma obra na vida dessa pessoa, e tenha em mente que nada é impossível para o nosso Deus, tudo é possível, porque para Saulo também, quando o seu nome ainda era Saulo, antes de ser Paulo, né, esse homem era um perseguidor, né, foi viajar centenas, centenas de quilômetros para perseguir a igreja de Deus que estava em Damasco. E no caminho de Damasco, a Bíblia diz que este Saulo, ele teve um encontro com o Criador, ele teve um encontro com o meu Jesus, com o teu Jesus, e que passou também a ser o Senhor e Salvador dele, aonde a partir daquele encontro ele foi transformado. A partir daquele encontro nunca mais ele voltou a ser o homem que ele era. A partir daquele encontro, aquele que perseguia, ele começou a pregar Jesus, e também já começou a ser perseguido. Então fique em paz, confie em Deus. Vamos orar a Deus por aqueles que às vezes nós olhamos, odiamos. Deus pode fazer uma obra na vida dessa pessoa, que muitas, dezenas, centenas, milhares pode se achegar a Cristo por intermédio dessa pessoa que hoje nós o apedrejamos. Enfim, vamos atentar aqui para a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, ele sempre, né, nós sabemos que essas cartas de Coríntios são cartas conhecidas como cartas pastorais, né, cartas assim como todas as outras, mas principalmente Coríntios, né, carta que tem ensinamento muito grande para a igreja, aonde Paulo ele responde perguntas, né, que são ali feitas a ele, cartas que chegam a ele acerca de dúvidas, né, acerca de situações que aconteciam na igreja. Então Paulo ele escrevia respondendo, instruindo e ensinando a igreja para o bom andamento acerca da obra de Deus na terra. E meus irmãos, aqui nesse capítulo de número 4, a palavra do Senhor mostra até mesmo pelo título, né? É muito interessante que a gente vê o título do capítulo 4, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é o único assunto do ministério de Paulo. Então quer dizer, Paulo, tudo que ele ia conversar, tudo que ele ia falar, Jesus era englobado, era misturado, era o ingrediente de todas as palavras que Paulo ele falava. Então nós sabemos, né, temos o conhecimento, todos nós sabemos que desde o início do mundo, desde a criação, desde os primeiros dias da criação do mundo, quando Adão ele tomava posse do Éden, a sua esposa Eva também estavam ali vivendo em paz, em alegria, em comunhão com Deus, tendo a presença, a visitação do Senhor todos os dias. A Bíblia vai mostrar para nós que todos nós somos conhecedores, que o diabo ele entra ali por intermédio da serpente, e aquela serpente, a Bíblia diz que vai enganar Eva vai enganar Adão, e então eles são sentenciados pelo Eterno, são sentenciados por Deus, eles são expulsos do jardim do Éden, eles perdem ali a presença, creio que visual contínua que eles tinham com Deus, eles perdem o paraíso e eles são lançados fora do jardim do Éden. A Bíblia diz que agora a terra aonde o homem ia ceifar, ela ia ser amaldiçoada. A terra ia produzir charcos, ia produzir espinho, e o homem ele não ia comer mais da providência de Deus, ele não ia agora ficar em paz, tranquilo, só esperando Deus preparar
agora a Bíblia diz que ele ia ter que comer, do seu próprio suor. Ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que dar duro, ele ia derramar suor, ele ia derramar sangue, ia calejar as suas mãos, os seus pés, para ele poder sobreviver por causa da desobediência, por causa do pecado. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala para nós, por intermédio do evangelista Mateus, o Senhor Jesus, ele diz que há neste mundo apenas dois senhores, né? O próprio Jesus, ele fala isso. Ele diz que há dois senhores. O primeiro é Deus, o Criador dos céus, de todas as coisas. E o segundo Senhor que Jesus, ele diz, chama-se Mamon, ou traduzido, o Deus da riqueza. E Jesus, ele é categórico em dizer a nós que nós podemos servir a um e não servir o outro, alegrar a um e entristecer o outro. Então é impossível que servamos os dois e alegremos os dois e sirvamos os dois ao mesmo tempo. É impossível. Ou seja, nós vamos servir um e entristecer o outro, ou vamos alegrar o outro e não servir o outro. Só que o que Paulo ele fala, ele mostra aqui para nós, ele vai dizer que este século presente, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que esse mundo que nós estamos vivendo, este presente século, ele tem um Deus, e esse Deus foi aquele mesmo que apareceu para Eva, foi aquele que garantiu a Eva que Eva ela iria comer do fruto da árvore da vida, aliás, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela não iria morrer. Ele garantiu para ela, ou seja, para Eva, a palavra desse Deus foi mais poderosa, mais impactante do que a palavra do Criador dos céus e da terra. Ela deixou de obedecer, lembra que Jesus falou, você obedece a Deus ou a Mamon? Ela preferiu obedecer a Mamon, o Deus secular, do que obedecer ao Criador dos céus e da terra. Por que ela preferiu? Porque a sentença de Deus, no tocante a ela comer da árvore da ciência, ela iria morrer. Só que aquela sentença, você vai comer o fruto e vai morrer, aquilo colocou um medo. Por quê? A vida de Eva era boa, o que Eva tinha era bom. Eva não queria morrer, ela tinha medo de morrer, ela queria viver aquela vida. Só se ela comesse ela iria morrer, ou seja, ela ia perder o privilégio. Então aquele medo a proibia de comer da árvore da ciência. Só que chega o outro, entre aspas, Deus garantiu para ela, eu garanto, pode comer, você não vai morrer. Deus é egoísta, Ele não quer que você coma, porque quando você comer vai abrir os seus olhos, você vai ter conhecimento, você vai saber das coisas, você vai ser como Deus, e Deus não quer que você seja como Ele. Então come, eu garanto, você não vai morrer. Quando ela recebeu essa notícia, que ela não ia morrer, que Ele garantia, ela foi e experimentou. E ela experimentando, ela olha para um lado, para o outro, está normal, talvez cutuca, puxa o cabelo, beliche, eu estou vivo. Você está, não morreu, estou te dizendo. Agora leva para o teu marido, manda ele comer. Adão experimenta, come, e a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram, e a primeira coisa que eles viram era que estavam nus. Nunca haviam percebido, mas naquele momento percebeu. Eles perceberam. Então, o que nós vemos dessa situação? Que a palavra de Deus, o Senhor nos ensina, e esse ensinamento de Deus pela palavra causa em nós temor.
como Eva tinha esse temor antes, como Adão tinha esse temor antes. A Bíblia fala para nós, por intermédio de Jó, fala por intermédio de Salomão, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E uma coisa, igreja, presta bem atenção, que nós não podemos perder, é o temor a Deus. Porque quando o homem, quando a igreja, ela perde o temor a Deus, é como aconteceu com Eva. Eva comeu, ela não morreu, ela ficou viva. Ué, não tem problema, não morri, estou viva. Você está entendendo? A palavra de Deus é do mesmo jeito. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz uma coisa, eu prego essa coisa, eu ensino, eu falo, os pastores pregam e ensinam. Só que depois vem um lobo transvestido de pastor, usa uma rede da internet, um canal no YouTube, usa um púlpito, uma tribuna, e vai dizer: olha, isso aqui, eu fiz uma exegese, uma hermenêutica, e estudei arqueologia, e me aprofundei aqui, peguei base lá no grego, no hebraico, e isso não é dessa maneira, não é assim. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou explicar uma coisa, deixa eu falar que isso não é dessa maneira. Isso aqui o pastor está colocando jugo nas tuas costas, o pastor está colocando peso, está colocando fardo. Não é dessa maneira. Servir a Deus, nós temos liberdade, nós não somos presos. E aonde já se viu isso? Que mulher não pode cortar cabelo? Isso é heresia. Onde já se viu isso, que eu não posso tomar uma cerveja num calor desse? Onde já se viu que eu não posso colocar uma bermudona, uma sunga e ir para a praia curtir? Isso é coisa do homem. Deus não exige isso, Deus não fala dessa maneira. Eu vou provar para vocês. E aí, com tanto conhecimento, com tanta ciência, com tanta disciplina exposta, fala uma palavra no hebraico, no grego, ou uma no aramaico, as pessoas, ele conhece, ele tem certeza do que ele está falando. E o que vai acontecer, meus irmãos? Presta bem atenção. Aquela pessoa que ouvia a palavra de Deus, aquela pessoa que praticava aquele ensinamento, né, para não falar doutrina, a pessoa que praticava aquele ensinamento, aquilo que ela lia, que ela estudava, aquilo que o pastor pregava, que ela olhava ali e dizia: não, realmente é verdade, realmente é a palavra de Deus, realmente é assim que Deus fala, realmente é isso que Deus quer. Aí aquela pessoa, quando ouve essa pessoa pregar uma, duas, três vezes, falando contra a sua fé, contra aquilo que ela tem vivido toda a sua vida, ela vai acabar dizendo: vivi enganado, eu vivi enganada há tanto tempo, realmente não é assim não, estou aqui que nem uma velha, com o cabelo tudo branco e preto, mais branco do que preto, vou lá pintar meu cabelo, vou cortar meu cabelo, vou lá tingir a minha unha, vou arrancar a minha sobrancelha, vou fazer tatuagem, e vou dar lugar para o diabo, enfim, é o que tem acontecido. E o que acontece, meus irmãos? As pessoas vão fazer tudo isso. O irmão vai jogar bola, vai usar a igreja para fazer capoeira, vai usar a igreja para fazer time de futebol,
vai usar a igreja para fazer palhaçada, encher de bexiga, e o couro está comendo, o negócio está indo, depois tira o fogo, cai. Está vendo? Eu falei para vocês, nós temos que viver livre, nós somos libertos para fazer o que nós queremos. Nada aconteceu, alguém morreu, alguém foi dizimado, alguém foi queimado, Deus fez alguma coisa? Não! Estamos vivendo tranquilo, do mesmo jeito. Adão e Eva foi a mesma coisa. Desobedecer a ordem de Deus, obedecer o diabo. Deus disse que eles iam morrer, o diabo falou que não. Eles obedeceram o diabo e não obedeceram a Deus, não morreram. Só que detalhe, o que aconteceu? O que a Bíblia mostra para nós? Que eles perderam o privilégio do jardim do Éden. Se nós formos olhar para a palavra, qual é o jardim do Éden que nós temos preparado? Hoje nós não temos o jardim do Éden, nós temos uma Jerusalém celestial. Nós temos uma cidade, um lugar preparado, que ao lermos lá no Apocalipse, no capítulo 21, 22, a nossa alma se alegra, a vontade de nós irmos é imediata. Só que as nossas atitudes de hoje impedirá de nós adentrarmos nessa cidade amanhã, porque a cidade ela não é nossa, a cidade ela é de Deus. Essa casa que está lá, ela não é nossa, essa casa é de Deus. E nós vemos pela palavra de Deus que só vai entrar nessa casa que Deus tem preparado só quem Deus quiser, não é quem quer entrar. Se brincar, o diabo quer entrar lá, ele sabe que é bom. Todo mundo quer entrar lá, só que para entrar lá nós temos que obedecer a palavra. Para entrar lá nós temos que andar de acordo com o que está escrito aqui. Não é segundo o que estão dizendo por aí, que Deus só quer coração e o pastor só quer dízimo e oferta, e vão todo mundo viver em paz, e no fim todo mundo vai para o céu na boca do cão, porque as coisas de Deus não é bagunçado do jeito que as pessoas pensam que é. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesse versículo de número 4, para você entender o meu ponto de vista segundo a Bíblia. Olha a primeira coisa que Paulo diz, ele diz que o Deus, presta atenção, o Deus deste século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus nosso Pai. O diabo, meus irmãos, diz aqui a palavra de Deus que ele cegou. A Bíblia diz aqui que ele é o Deus. Vê aí, está D com D minúsculo, não é D maiúsculo. D maiúsculo é só o nosso Deus, esse é com D minúsculo. Está dizendo que o Deus desse século cegou. Ou seja, ele tem o poder. Alguém pode dizer, pastor, mas ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Meus irmãos, sabe quando a pessoa se torna incrédulo? A pessoa se torna incrédulo quando ele está lendo a palavra de Deus, ele está observando, a palavra está sendo pregada, ele está lendo aqui, não precisa exegese, não precisa hermenêutica. A palavra de Deus ela é simples, quem tem o Espírito Santo de Deus entende. Ele está lendo aqui, ele entende, puxa vida, que bênção, o Espírito Santo de Deus está me convencendo, é dessa maneira que eu tenho que viver, é assim que eu estou vivendo. O Espírito Santo está manifestando a glória dele, o poder dele na minha vida. O Espírito Santo está me tomando no poder. O Espírito Santo está me tomando para profetizar. O Espírito Santo está me tomando no mistério. O Espírito Santo está me tomando na revelação. O Espírito Santo está me revelando os mistérios de Deus. O Espírito Santo está se movendo na minha vida. E a pessoa
acordo com quem está seguindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está manifestando, está fortalecendo, está usando aquela pessoa. Ela vai vendo Deus operar, vai vendo os milagres de Deus, ela vai se enchendo, vai sentindo aquele gozo, aquela glória. Daqui a pouco, aquela pessoa que é usada pelo Espírito de Deus vai utilizando um adorno, vai colocando outro adorno, vai colocando outra coisa, e sabe o que acontece? Aquela glória, aquele poder do Espírito Santo vai se retraindo, começa a se ofuscar na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai se sentindo vazia, mas é mulher de Deus, é homem de Deus, ele vai manter o padrão. Deus está me usando, não sei o que, o Espírito Santo, e vai, e o adorno está entrando, o pecado está entrando. Daqui a pouco aquela pessoa está vazia, o Espírito Santo se exauriu, né? Ele tirou toda a presença, aquela pessoa se esvaziou. O peso do pecado está na vida daquela pessoa, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo, não é em parede, não é aqui dentro, é no templo, na minha vida, na tua vida. Os adornos exteriores, o pecado faz o Espírito Santo se retirar da nossa vida. E quantos, deixa eu dizer uma coisa, e quantos têm vivido um personagem duplo? Quantos têm vivido a dupla personalidade? De dia uma coisa, de noite outra, porque as pessoas me conheceram assim, eu tenho que manter essa postura. As pessoas têm que me ver como mulher de Deus, as pessoas têm que me ver como homem de Deus, as pessoas têm que me ver como profeta, como profetisa, as pessoas têm que ver que eu falo em língua, as pessoas têm que ver, o Espírito Santo não está mais. Pastor, você não pode julgar, eu não estou julgando. É o que a Bíblia diz, o Espírito Santo não habita em templo sujo. Os adornos é pecado, o pecado é sujeira, o pecado chega, o Espírito sai. O pecado entrou no Éden, Deus lançou fora, Deus se distanciou. A Bíblia diz que em 59 de Isaías, que o que faz, o que permite, né, a divisão do homem e Deus, de Deus e o homem, é os nossos pecados. Então, quantas pessoas estão sendo enganadas? A pessoa tem a certeza que o Espírito de Deus não está na vida dela, a pessoa se sente vazia. Meus irmãos, quando nós temos o Espírito de Deus, nós sentimos um fogo queimar dentro de nós, a pessoa fica vermelha, parece um vulcão em erupção, é suor para todo lado, é aquele poder, é aquela coisa que é incontrolável. Uma vez, a igreja ali do outro lado, tinha uma jovem, congregava conosco, não sei lá de repente o que aconteceu, estava lá sentada lendo a Bíblia, nunca esqueço disso. Veio congregar no ministério, tinha uns 3 meses que estava com a gente, e de repente ela fechou a Bíblia, na hora do culto, e levanta, anda para lá, procura alguma coisa. Olhei e falei, acho que essa mulher está procurando. De repente ela foi perguntar para alguém, fulana de tal, acho que alguém falou, ela não veio, ou enfim, sei lá o que aconteceu. Não, que Deus quer me usar para entregar um rolo para ela. Será que Deus não me dá a visão, quem está aqui ou quem não está, para me entregar uma mensagem ou não? Será que Deus vai mandar eu ir até a porta e chegar lá na cadeira? Puxa vida, a cadeira está vazia, mas cadê o porteiro? Eu tinha que entregar o bolo para o porteiro, Deus me mandou aqui, mas foi viagem perdida. Meus irmãos, tem coisas que não precisa Deus revelar. Qualquer olho nu, qualquer pessoa natural enxerga que o negócio não é de Deus. Será que Deus ele vai se enganar? Será que Deus, a correspondência de Deus vai no endereço errado? Não vai. A correspondência de Deus vai no lugar certo. Deus não erra, pode ter certeza, não erra. A pessoa pode estar escondida, a porta está ali encostada, está apagada a luz, mas se a pessoa está lá, Deus revela, alguém abre a porta, pega pelo
Deus manda te dizer assim, 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 e ponto final. Eu lembro quando eu fui para a presença de Deus, rebelde, duro, coração duro, mas queria ouvir o que Deus falava. Morava na casa do meu sogro, lá no fundo, a casa dele, minha casa era lá, morava com a minha esposa, logo que nós casamos. E aí o pessoal da Renovo fazer o culto lá na casa da minha sogra. Eu ficava escondido lá dentro do meu quarto, com um shortinho, curtindo, deitado, assistindo televisão. Quando minha esposa entrava para dentro, nem ela crente, nem eu. E aí, o que eles falaram? Falaram alguma coisa de mim? Eu não queria ir lá, mas eu queria saber o que Deus falou. Eu não ia lá, mas eu queria saber se Deus tinha alguma mensagem de Deus para a minha vida. Agora, pensa bem, com um crente rebelde, qual será que é a mensagem de Deus para ele? Para um crente sem vergonha, que conhece a palavra de Deus, está desviado, fazendo o que não é lícito fazer, qual é a palavra que Deus tem para ele? Jeremias, eu te tiro do calabouço, mas você promete. Deus tem uma palavra para mim? Tem. Então, eu vou te tirar daqui, mas pelo amor de Deus, me entrega o que Deus mandar. Eu quero ouvir algo bom de Deus. Um rei sem vergonha, que era levado pela cabeça dos outros, sabia a sentença que Deus tinha para ele e para o povo de Israel, ia contra Jeremias, ia contra os céus, e querendo palavra boa. Será o que Deus tem para esse tipo de gente? Certamente Deus não tem coisa boa, pode ter certeza que não. A palavra que Deus tem pode ser aquela no capítulo 4, verso 12 de Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus está dizendo: prepara, porque vai chegar o dia do acerto de conta. Prepara-te, ó Israel, que um dia eu vou estar no meu trono, e vocês vão estar todos diante de mim, e nós vamos acertar conta. Cada um de vocês terão que dar conta do sangue dos meus profetas que foram derramados pelas ruas de Jerusalém. E agora? É a palavra de Deus. Mas enfim, meus irmãos, o Deus deste século, Deus do céu, não acredito. O Deus desse século, ele cega as pessoas, nisso que eu falei, cega os incrédulos e cega a igreja, cega os crentes. Porque se o diabo ele não tivesse cegado, nós não estaríamos servindo a Deus, entre aspas, achando que estamos servindo a Deus do jeito que nós estamos hoje. Hoje nós, deixa eu dizer uma coisa clara, que presta bem atenção, nós estamos usando, ou tentando usar Deus como uma alavanca, para que nós recebamos mais rápido aquilo que Mamon ele tem para dar. Não é o que se prega hoje. Hoje o que se prega é riqueza. Hoje o que se prega é prosperidade. Hoje não se prega a cruz. Hoje não se prega a renúncia. Hoje não se prega arrependimento. Mas o que se prega é bênção, é vitória. Quanto mais você der, mais você vai ganhar. Como se nós estivéssemos trabalhando aí num banco, como se nós estivéssemos trabalhando numa corretora. Queridos irmãos, aqui nós estamos reunidos. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para oferecer aos céus, para oferecer ao nosso Deus os nossos membros, nossos corpos como sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Aqui é lugar de adoração. A palavra de Deus, lá no capítulo 4, o evangelista João, Jesus fala pela boca dizendo que Deus, Ele está procurando adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores que adorem a Deus, que adorem o Pai
sobre duas condições: primeiro, em espírito, e segundo, em verdade. Deus está procurando pessoas dessa forma, que adore a Deus em espírito e em verdade. Segunda coisa, nós estamos aqui para aprender. O salmista mesmo, ele diz que é melhor estar um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares, porque a vontade dele era aprender de Deus nos átrios do Senhor, na casa de Deus, aprender a palavra de Deus. As igrejas hoje, as pessoas estão cegas de certa forma, que as igrejas hoje estão se tornando igrejas black church, ou igrejas negra, preta. Só tem uma luzinha aqui no foco, no rosto do pregador, o resto tudo escuro. Sabe lá Deus o que as pessoas estão fazendo nos bastidores? Sabe lá Deus o que está rolando lá atrás das cortinas negras? Não, tem que ser assim para as pessoas não ficarem expostas, para um não ver como que está a roupa do outro, para não ver se o dedo está maior, a unha está grande, está pequena, para não ver se o lábio está roxo, está vermelho, está preto. Queridos, a nossa preocupação está com as pessoas. Nós estamos preocupados como nos apresentar diante das pessoas. A nossa preocupação é como que eu vou me apresentar. Será que esse sapato está bom? Será que esse terno está bom? Será que eu vou impactar as pessoas? Será que essa gravata vai chamar atenção? Será que esse relógio? Será que esse anel? Será que essa sandália aqui vai? Será que eu estou apavorando? Será que eu vou andar e vai chamar mesmo? Os olhos vão estar focados em mim? A nossa preocupação hoje está sendo assim. Nós estamos preocupados com isso. Mas e a preocupação que devemos ter de como nos apresentar diante de Deus? O apóstolo Paulo aqui mesmo, nessa carta, observe comigo, quando ele diz aqui, no capítulo de número 11, no versículo de número 2, segunda carta aos Coríntios 11:2, ele diz assim: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Versículo 3: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo, ele diz aqui para nós que a preocupação dele é apresentar a igreja como uma virgem. Não é como qualquer virgem, é como uma virgem pura, é como uma virgem casta, é como uma virgem sem pecado, é como uma virgem sem nenhuma malícia. Essa é a preocupação de Paulo de apresentar a igreja. Às vezes eu pergunto, e lendo essa palavra, eu falo: meu Deus, qual é a expectativa dos céus acerca da noiva de Cristo? Meus irmãos, quando nós lemos a palavra, o Apocalipse, nós vemos as miríades celestiais de anjos, arcanjos, querubins, enfim. Nós olhamos para isso e nós perguntamos: qual será a expectativa dos céus acerca da noiva do Senhor dos céus, de Jesus Cristo, o Filho do Todo-Poderoso? Eu olho para isso, eu imagino quando aquele servo, ele é enviado por Abraão a procurar uma esposa para Isaac. Ele sai ali com
comitiva com muitas honrarias e vai para uma terra longínqua procurar uma esposa para Isaac. Isaac tipifica o próprio Cristo, porque lá em 22 de Gênesis mostra que ele foi ali oferecido em sacrifício por fé. Abraão ofereceu ele pela fé em sacrifício. Ele é tipificado como um Cristo. Agora imagina a expectativa de Isaac acerca da sua esposa. Será que ele relatou, será que ele descreveu o tipo de esposa que ele ia querer? Uma mulher loura ou uma morena, cabelos lisos ou cacheado, caracolado, cabelos compridos ou curtos, olhos puxados, olhos bem arregalados, mulher alta, baixa, bem magrinha ou mais redondinha? Será que ele relatou isso? Não. Ele deixou que a obra fosse feita. Ele deixou que Deus direcionasse a comitiva. E o que ele fez era orar. Ele pedia a Deus que o Senhor preparasse uma esposa. De longe, quando retorna a comitiva, ela olha para aquele mancebo de longe e pergunta: quem é aquele? Ele diz: aquele é o meu senhor Isaac, é o teu prometido. Ela coloca o véu, se cobre e vai ao encontro de Isaac. E a Bíblia diz que Isaac a conheceu, a amou, e foi uma bênção. Voltando de novo para a pergunta: qual é a expectativa dos céus acerca da noiva? Porque, meus irmãos, quem está preparando a noiva não é Deus. Quem está preparando a noiva não é o Espírito Santo. Aliás, perdão, quem está preparando a noiva não é Deus, quem está preparando não é Jesus. Jesus é o noivo. Quem está preparando a noiva em todo esse tempo é o Espírito Santo. O Espírito de Deus que está trabalhando na igreja. O Espírito Santo está preparando a noiva para Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha na minha vida, trabalha na vida da outra, trabalha na vida do outro, trabalha ali na outra igreja. Não pensa você que o Espírito Santo está pegando o povo no atacado. O Espírito Santo está jogando laço e catando a fazenda cheia e levando. Não pensa você que não é assim não. Ele está preparando a esposa para Cristo, uma esposa virgem, uma esposa pura, uma esposa idônea, uma esposa sem mácula, sem nódoa, sem mancha, sem pecado. O Espírito Santo não está pegando a rodo por atacado não, pode ter certeza disso. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que nem todos fazem parte da noiva de Cristo, nem todos. Aqui nós fazemos parte da igreja, mas da noiva de Cristo só quem fará parte é aquele que o Espírito Santo de Deus escolheu. É aquele que o Espírito de Deus escolheu. A Bíblia é clara em dizer para nós, presta bem atenção, que muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Chamados são todos nós, escolhidos é só aquele que o Espírito de Deus escolher, e aquele que ele trabalhar, que ele convencer, que ele fazer o que tem que ser feito, é esse que é o escolhido, é esse que ele vai levar para fazer parte da noiva do Cordeiro. Esse é o trabalhar do Espírito de Deus. Agora, opostamente, vamos olhar no sentido oposto. Primeiro, a expectativa é dos céus acerca da noiva. Vamos inverter. Qual agora é a expectativa da igreja acerca do noivo, ou da noiva acerca do noivo? Qual que é a nossa expectativa? É aquele noivo grande, é aquele noivo forte, é aquele noivo de cabelos compridos, louro, é aquele noivo com olhos bem azuis ou verdes.
Ah, aquele noivo com aquela roupa de gala. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz para nós no capítulo 1 de Apocalipse, que quando eu olho para isso, eu vejo que nosso entendimento é muito pouco ou nada acerca de Jesus. Quando nós vemos um homem, que foi o último a morrer, chamado João, discípulo do amor, quando ele está na ilha de Patmos, um homem cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, um homem que vivia em consagração contínua, um homem que vivia em oração, que tinha comunhão com os céus. A Bíblia mostra para nós no capítulo 1, quem se interessar que leia, a partir do verso de número 8, 9, 10 para frente, você vai observar que ele ouve uma voz por detrás dele, e aquela voz era como voz de muitas águas. Mas a água fala, quando se diz águas, se diz multidão. É como voz de uma grande multidão, como brado de muita gente. João, ele ouve a voz, e a Bíblia diz que quando ele ouve aquela voz, lá a Bíblia vai descrever como é aquele ser que é tido como noivo da igreja. A Bíblia diz que ele cai por terra, ele cai sem força, ele cai como morto. Como eu disse no princípio e repito, João era um homem que vivia em consagração, era um homem que tocou no próprio verbo de Deus, na própria palavra viva, era um homem que reclinou a sua cabeça no olho de Cristo, ali no seio de Cristo. João era um homem extraordinário. A Bíblia diz que ele caiu por terra como morto. Isaías da mesma forma, Daniel da mesma forma, homens que ficavam doentes dias, quase meses, por causa da visão, da presença daquele que é conhecido como noivo da igreja. Quantas das vezes nós abrimos a nossa boca de uma forma ingênua, ou para dizer que eu sou usado por Deus? Eu vi Jesus aqui na igreja, Jesus desceu aqui, Jesus manifestou a glória, Jesus andou aqui no meio da igreja, Jesus tocou, Jesus fez isso, fez aquilo, e aos olhos naturais, ninguém caiu no chão. Aos olhos naturais, nenhum demônio se manifestou na vida de ninguém. Aos olhos naturais, ninguém pediu uma oportunidade para dizer: pastor, deixa eu contar um testemunho aqui, porque Jesus me curou agora, eu senti um fogo, eu senti um toque. É impossível que Jesus se manifeste, é impossível que a presença de Jesus seja notória na igreja e ninguém sinta nada. Não há batismo com o Espírito Santo, ninguém fala em língua, ninguém dá glória. É impossível que Jesus se manifeste num ambiente assim. Jesus, ele só se manifesta aonde há adoradores. Jesus, ele só se manifesta aonde o nosso coração está voltado para adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus não se manifesta aonde nós queremos cambiar, aonde nós queremos trocar. Eu só vou dar se Jesus der, eu só vou fazer se Jesus fizer, eu só vou dar glória se Jesus abençoar, eu só vou dar aleluia se Jesus agir naquela causa. Nunca Jesus vai manifestar a glória dele no meio do povo dessa maneira. Nunca. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, Jesus não vai manifestar mesmo. Meus irmãos, nos lugares mais simples, aonde as pessoas têm ligação, comunhão com Deus, nos lugares mais simples que a gente não imagina, ou que às vezes nós não temos coragem de ir. Vou dobrar meu joelho ali naquela terra, eu vou colocar meu sapato num lugar desse. É nesse lugar que Jesus está. É no lugar mais simples, mais humilde, é no lugar onde as pessoas estão com o coração aberto,
é no lugar onde as pessoas estão ali preparadas para receber a Cristo, não estão olhando para a posição, para a condição, não estão olhando para o ambiente, mas os olhos de todos estão fitados no noivo, todos estão olhando para o Cordeiro, todos estão olhando para Jesus, todos estão dizendo: Senhor, manifesta a tua glória, Jesus, toca em mim, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Jesus, eu quero ser usado pelo teu Espírito, Jesus, me encha da tua presença, Jesus amado, eu não ando, mas eu quero andar para entregar profecia, eu quero andar, Senhor, para entregar rolo, Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver, labassurianda, labastericanda, labaia. A nossa preocupação, meus irmãos, tem que ser com os céus, com as coisas de cima, não com as coisas de baixo. Lacaçubi, acamassória, suribicanda, labaia. Eu encerro aqui dizendo aos irmãos que o Deus desse século, Ele tem poder. Muitos dizem: Ele está aqui embaixo do meu pé, eu estou pisando na cabeça dele. Está pisando na cabeça de quem? Vamos inverter. Quem está pisando na cabeça de quem? Capítulo 16, verso 20 de Romanos. O apóstolo Paulo, ele conclui lá dizendo que em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás embaixo dos vossos pés. Não pensa que você está pisando na cabeça de cão nenhum. Você pode estar pisando na cabeça do teu cachorro, mas na cabeça do diabo não. Pode ter certeza que não. De repente ele está montado no teu cangote, metendo a espora na tua costela e mandando você fazer tudo o que ele quer. E você está fazendo porque eu gosto, eu acho bonito. Não, às vezes você está fazendo porque o diabo está te excitando a fazer o que você está fazendo. Não é porque você quer, não. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para imundície. Deus não te chamou para ser preso. Deus te chamou para ser livre. E nós não podemos, qualquer dia eu vou falar aqui acerca do que é liberdade e o que é libertinagem. Que o povo está vivendo libertinagem achando que é liberdade. E o negócio é muito distinto, é muito oposto. E qualquer dia nós vamos falar acerca disso. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus vos abençoe em Cristo. Que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração nessa noite de hoje. E aquilo que Deus revelar ao teu coração na palavra, meus irmãos, coloque em prática. Não dê ouvido à voz de homens, à voz de pessoas que você não conhece. Não dê ouvido não, porque o diabo ele é sábio. O diabo tem entendimento, tem conhecimento, o diabo é poliglota, ele conhece a ciência, ele conhece a Bíblia de capa a capa. O diabo, a Bíblia diz aqui um pouquinho mais à frente, que o diabo ele crê de uma maneira tão grande, que ele até estremece, porém ele não obedece. Então ele tem o poder de enganar minha vida, de enganar a tua vida. Ele pode nos cegar, nos levar a outro evangelho, que Paulo fala aqui mais à frente em Gálatas. Gálatas, eu me admiro de vós, como vocês passaram deste evangelho para outro, como vocês começaram no Espírito e acabaram na carne. Então, meus irmãos, há essa possibilidade, que Deus não nos deixe nós encerrarmos os nossos dias na carne, mas que nós possamos cada dia crescer no conhecimento, na verdade, conhecermos a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, como está escrito aqui. É simples, entender e viver o que Jesus nos ensina. Não se preocupe como você vai apresentar diante das pessoas. Meu marido, minha esposa quer me ver assim, sem vergonha. Ou meu esposo, desculpa da expressão, eu vou viver para Cristo assim. Você me quer assim? Amém. Se você não quer, vai se converter. Minha esposa, eu vou andar para Cristo desse jeito. É assim que Deus me quer, é assim que eu vou andar. Se você não quer que eu ande assim, o problema é teu, vai se converter. O meu negócio é com Deus. Viva para Deus.
Não agrade A ou B, porque A ou B não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Então agrade-o, faça a vontade dele. As palmas bem alegre, exalta o Rei